e nele. Par la foi en la puissance de Dieu. Pela fé no poder de Deus. Qu'il a ressuscité des morts. Que ele ressuscitou dentre os mortos. Alléluia. Amém, aleluia. Alléluia. Aleluia. Amen. Amém. Si vous n'êtes pas baptisé encore, demandez à votre pasteur. Se você ainda não é batizado, procure o teu pastor. Parce que c'est une identification totale. O batismo é uma identificação Je total. m'identifie Eu me identifico avec ce que Jésus a fait pour moi. com aquilo que Jesus fez por mim. À la croix. Na cruz. Je change ma vie pour... Il change sa vie et change sa vie pour ma vie. Ele mudou a sua vida e mudou a minha vida. Et moi je pense à lui. E eu pego a sua vida. Amen. C'est un échange. É uma mudança. Alléluia. C'est vraiment sa vie en moi. Isso é... Le mot c'est Zoé. A verdadeira palavra é Zoe. En grec c'est Zoé. No grego significa Zoe. La vie de Dieu. A vida de Deus. La vie de Dieu est la mienne. A vida de Deus é também a minha. Amen. Amém? Vous le croyez? Você crê? La parole dit. A palavra de Deus diz. On peut le dire. Nós também podemos confessar. Amen. Amém. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Vocês que estavam mortos nos seus delitos e pecados, il vous a rendu à la vie avec lui. Ele vos deu a vida nele. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. E Ele nos perdoou todos os nossos pecados. Il a effacé l'acte, donc les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Ele apagou todo o escrito de dívida que era contra nós. Et il a détruit en le clouant là. E Ele destruiu, cravando lá na cruz. Alléluia. Aleluia. Je suis plus sous la loi. Eu sou mais do que a lei. Je suis libre Eu sou livre. en Jésus-Christ. Amen. Através do Senhor Jesus. Nous revenons à notre texte Eu de quero Éphésiens 2. ver um outro texto, Efésios 2. Deuxième chose, nous sommes une habitation Nós somos uma habitação. pour Dieu ensemble. Nós somos juntos uma habitação de Deus. Vous savez, on peut rester chez nous. Você sabia? Você podia muito bem ficar na sua casa. On connaît le Seigneur. Nós podíamos estar na nossa casa. Pour avoir une relation avec lui. Nós podíamos ter uma comunhão com Ele. Mais ce n'est pas la réalité pleine. Mas não era a realidade plena. Parce que nous sommes une habitation tous. Porque nós somos uma habitação todos. Amen. Amém? De l'Esprit de Dieu. Do Espírito de Deus. Et c'est quand nous sommes unis ensemble E por isso nós estamos reunidos juntos. que nous expérimentons les meilleures choses. Que nós vamos experimentar as melhores coisas. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de mon frère, ma soeur. Por quê? Porque eu preciso do meu irmão, eu preciso da minha irmã. Et on fait partie du même corps. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Amen. Amém? On a besoin les uns des autres. Nós precisamos uns dos outros. Alléluia. Aleluia. Parce que si on reste tout chez nous, Se ficamos só entre nós, na nossa casa, petit à petit, de pouco a pouco, cette vie va essa vida vai, se vider de nous. ela vai ficar vazia de novo. Pourquoi? Por quê? Parce que nous faisons partie du corps du Christ. Porque nós fazemos parte do corpo de L'habitation Cristo. de l'Esprit. Nós somos a habitação do Espírito de Deus. Allez, je vais juste lire, on va lire rapidement. Eu quero ler Efésios capítulo 2. Nous avons plein d'avantages Nós temos muitas vantagens. dans les versets 17 à 22. O versículo 17 ao 22, Efésios capítulo 2. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. E vindo evangelizou a paz a nós que estávamos longe. Et la paix à ceux qui étaient près. E a paz também ao que estavam perto. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
dans un même esprit. no mesmo Espírito. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, Assim já não sois estrangeiros, ni des gens de dehors, nem peregrinos, mais vous êtes citoyens, mas cidadãos des saints, dos santos. gens de la maison. São da família de Deus. Amen. Amém. On est de la famille. Amém. Nós somos da família de Deus. Ainsi donc, vous n'êtes gens de la maison. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres Edificados sobre o fundamento dos et apóstolos des prophètes, e dos profetas, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, En lui, tout l'édifice, o qual todo edifício, bien coordonné, bem ajustado, s'élève pour être un temple saint cresce para ser um santuário dans le Seigneur. dedicado ao Senhor. Est-ce qu'il dit plusieurs temples? Você encontrou aí muitos templos? Un temple. Um templo. Amen. Amém. Un temple. Um templo. Nous tous. Nós todos, Amen. De la même esprit. do mesmo Espírito, Dans le Seigneur. no Senhor. En lui, vous êtes aussi édifiés Nele nós somos edificados pour être une habitation de Dieu en esprit. para sermos um edifício para a habitação de Deus no Espírito. En conclusion, E eu quero concluir. je fais allusion à Apocalypse 7. Apocalipse capítulo 7. Après cela, Apocalypse 7, verset 9, Apocalipse 7, versículo 9. je vais le lire entier, puis parce que tu peux bien. Eu vou ler. Alors, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et les paumes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Aleluia, glória a Deus. C'est jusqu'au verset 10. Depois destas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Grande foule. Amen. Uma grande multidão, De toute nation, de toute langue. de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos. On sera là tous ensemble. Nós seremos lá todos juntos. Alléluia. Glória a Deus. Aucun problème pour compréhension. Não tem nenhum problema de On va compreensão. se comprendre. Nós vamos nos compreender. Amen. Amém. Alléluia. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Alléluia. Levons-nous, prions. On va prier. Nós vamos orar. Et le pasteur va prier. Et alors, encore le programme. Alléluia. Mais c'est juste pour céder. Aleluia. C'est un rappel. Apenas uma lembrança. Simplement un rappel que nous sommes un seul corps. Aleluia. Alléluia. Peut-être prendre la main de celui qui est à côté. Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Amém. Alléluia. Prions. Amém. Vamos orar juntos. Aleluia. Seigneur, nous te remercions Aleluia. parce Obrigado. que tu es là. Porque o Senhor está conosco. Merci Seigneur, c'est toi qui nous as aidés Obrigado. Porque o Senhor nos ungiu. par ton sacrifice, à la croix, Pelo teu sacrifício lá na cruz. par ton sang qui s'est versé, Pelo teu sangue, Deus, que foi vertido. qui nous a rachetés, Que nos comprou. qui nous a mis dans la famille de Dieu. Que nos colocou dentro da tua família. Merci pour mon frère, ma soeur, Obrigado, Senhor, pelo meu irmão, pela minha irmã, avec lesquels je suis aujourd'hui. com os quais eu estou nessa manhã. Bénis-le, bénis-le. Abençoa, Senhor, abençoa. Amém. Seigneur, conduis ce temps de communion.
Senhor, que o Senhor conduza esse tempo de comunhão. Et que cette joie soit grandissante E que esta alegria possa ser crescente en nous, no nosso meio, dans cette communion. no meio desta comunhão. Au nom de Jésus-Christ. No nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. 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 Vamos assentar. Vamos aplaudir o Senhor. Amém.